E nós paramos no capítulo 4, o nosso irmão Marciano pregou o capítulo 5 e agora a gente vai começar o capítulo de número 6. E eu vou explicar esse texto à medida que eu for lendo. Eu não vou ler todo o capítulo agora. A gente vai ler um pedacinho, eu explico, depois leia mais uma parte e assim vai sucessivamente, amém? Vamos então abrir a palavra de Deus em Neemias. Ler apenas os primeiros 4 versículos. Neemias 6, a partir do verso 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venham, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhe mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. A palavra que vai ser exposta, explicada, esmiuçada, ensinada. Nós clamamos que o Espírito Santo de Deus se faça aqui presente, agindo em cada coração que necessita ouvir essa palavra. Cada um, Deus, receba a aplicação necessária para a sua vida, a explicação profunda, verdadeira e fiel, principalmente a fidelidade. Que não seja dita coisas aqui porque eu acho, porque eu penso, não, Deus. Que seja dito aqui somente aquilo que o Senhor quer dizer, somente aquilo que a Tua palavra diz e nada mais além disso. Eu te peço, Deus, que o Senhor fale esses corações, que a unção e o poder de Deus desça sobre cada um de nós e que nós saímos daqui cheios de vida. Vida do Senhor, do qual eu não posso gerar e produzir, mas Tu mesmo, Deus, dos céus, do alto, pode gerar em cada coração. Eu oro e que assim seja, em nome de Cristo Jesus, a palavra lançada e cumprida nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Irmão, você já teve a sensação de fazer as coisas, mas parece que elas não fluem? Teve aquela sensação de fazer algo e parece que não dá certo? Parece que os planos não acontecem conforme você gostaria que acontecesse. E parece que as coisas estão meio travadas e você tenta de um lado, tenta do outro, mas parece que nada flui, nada funciona. E o tema da pregação hoje é exatamente isso: planos contrários. Parece que quando essas coisas acontecem, não é de Deus. Já viu? Quando a porta está emperrada? Quando parece que você bate e não acontece nada. Mas exatamente o que Neemias estava vivendo aqui era isso. Portas meio emperradas, as coisas parecem que não estavam fluindo, os inimigos eram contrários, havia muito plano contrário àquele que estava fazendo, mas o que Neemias estava fazendo era de Deus, era a vontade de Deus, era o propósito de Deus que Neemias reconstruísse aquelas muralhas, mas parece que não parecia, porque tinha inimigo demais, tinha gente demais contrária àqueles planos. Irmãos, e o caso de Neemias, ao fazer essa vontade, a gente percebe isso claramente. E nesses primeiros 4 versículos que a gente leu aqui de Neemias capítulo 6, eu quero mostrar para você a primeira arma que o inimigo tem contra nós. A primeira investida do maligno, da carne, do diabo e do mundo contra nós. E o primeiro nível que o inimigo vem contra nós é insistência. Você notou que no verso de número 4... ele diz o seguinte: olha, enviei mensageiros, verso 3, enviei mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra, não posso descer aí, porque devo parar essa obra e encontrar com vocês. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido e eu lhes dei sempre a mesma resposta. Havia uma insistência. A primeira coisa que o inimigo vai fazer com a gente, irmãos, é insistir. Insistir. Sabe aquela história assim de bater, até você ceder? De insistir até você abrir uma brecha e dizer o seguinte: olha, agora eu vou ceder para você.
E Neemias teve um combate nessa insistência do inimigo, que ele teve o que a gente chama de discernimento. A gente vê isso nos primeiros 2 versículos. Por exemplo, quando a gente lê, olha, quando Sanbalat e Tobias, o Gesem, o árabe e o resto dos meus inimigos ouviram que eu havia construído a muralha e nela já não havia brecha nenhuma, Sanbalat e Gesem mandaram dizer a mim, venha. Na verdade, final do verso 2, o que eles queriam era me fazer mal. Ele teve um discernimento. Discernimento que aquela insistência dos inimigos não era para eles conversarem, não era para eles bater um papo, não era para eles dialogarem. Na verdade, Neemias teve o discernimento de que havia uma maldade que aqueles inimigos queriam fazer para ele. Então, nessa insistência do inimigo tentar fazer eles desviar do propósito do caminho de Deus, nessa insistência, Neemias teve um discernimento. É interessante que ele estava a pleno vapor da obra de Deus. Ele havia construído os muros, apenas os portões que ficavam faltando. E a tática daquele inimigo que havia sido evoluída, porque vocês lembram dos primeiros versos, qual que era a tática deles? Zombar da obra de Neemias, criar raiva na obra de Neemias, criar contendas internas e externas. Essa é a primeira estratégia do inimigo quando Neemias estava tentando reconstruir o muro. Mas essa estratégia ela evolui para um aspecto. Agora eles queriam maldade, queriam fazer exatamente um dano físico para ele. E embora os inimigos haviam se multiplicado desde o início da reconstrução, agora Neemias teve um discernimento da verdadeira pretensão do inimigo, que era causar maldade mesmo. Mas irmãos, a gente percebe que a mão de Deus estava sobre Neemias e deu a ele o discernimento. Mas como eu e você vamos ter esse discernimento, irmãos? Como que a gente vai perceber que as coisas estão cheirando armadilhas, traições para nós? A palavra de Deus nos diz o seguinte: discernimento é algo que você tem que pedir. Não é isso que no nosso texto de Tiago? Se te falta sabedoria e discernimento, peça a Deus, Deus dá isso de forma deliberada. Neemias compreendeu que o propósito do inimigo não era um tratado de paz, mas era fazer o mal. E discernimento, irmãos, é fundamental para a gente evitar decisões erradas na vida. Quantas decisões erradas a gente tomou porque a gente não teve discernimento da situação? Quanta decisão errada a gente não teve a capacidade de orar e pedir a Deus para que a gente pudesse ter um discernimento necessário? Por exemplo, a Bíblia nos ensina que devemos ser simples como a pomba, mas também temos que ser astutos como a serpente. Esse texto que eu falei de Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 5, mostra exatamente que Deus daria resposta a você, caso você desejasse pedido sinceramente a Ele. Provérbio mostra do caminho do discernimento e da sabedoria, por exemplo, no seu capítulo de número 1. Então, irmãos, discernir as coisas dos céus é fundamental. Porque as coisas espirituais são discernidas com o Espírito. As coisas espirituais não são discernidas na carne, naquilo que a gente acha que é natural. Não. A gente sempre cai para um extremo, né? Você já viu gente que espiritualiza tudo? Tudo é demônio, tudo para ele é espiritualizado. Ah, estou sentindo. Mas tem gente que vai para um outro extremo. Ele sempre acha que as coisas é natural. Não, isso que está acontecendo é natural na minha vida. Não, isso aqui é natural. Irmãos, o equilíbrio da vida é fundamental, esse discernimento, e é uma linha muito fina, não tem uma receita de bolo. E você sabe por que eu acho que Deus não nos deu uma receita de bolo para isso? Para a gente depender dEle. Porque se a gente tivesse uma receitinha de bolo, o que você ia chegar lá? A receita de bolo é x mais x é igual a 2x, 1 mais 1 é igual a 2, está tudo certo. Mas a vida espiritual e a vida cristã não é simplesmente essa receitinha de bolo. Você precisa depender de Deus, você precisa buscar esse discernimento. Neemias então busca o discernimento no capítulo 6, verso 1 e 2. Mas ele não só faz isso, ele combate essa insistência. Lembra que a gente falou que o primeiro ponto do inimigo é insistir? Ele combateu essa insistência com discernimento e mantendo o foco, resistindo. O que ele disse para os inimigos, irmãos? Ele fala o seguinte, olha, ele diz o seguinte: ainda que este é o tempo que não havia fechado as brechas, ele diz o seguinte, olha, para os inimigos, na verdade, eu queria ir mais, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que eu devo ir me encontrar com vocês? Ele, na verdade, estava focado no trabalho dele. Existe um meme, né, no Instagram que diz assim, ó, foca no trabalho. Aí mostra uma foca, um animal trabalhando, né? Em outras palavras, o foco no trabalho é isso, irmãos, nós não podemos perder tempo. Toda vez que a gente está distraídos com as coisas dessa vida, nós estamos perdendo o foco daquilo que Deus nos deu. Os inimigos não queriam ver aquela obra concluída.
Os muros estavam fechados, mas os portões não haviam sido colocados ainda, então a cidade ainda estava vulnerável. Portas vazias e abertas era a esperança que o inimigo queria para poder entrar na cidade. E o inimigo, irmãos, não queria desistir. Ele tem um plano para distrair os obreiros e desviá-lo da sua missão e seu propósito. Mas eles tinham foco, Neemias estava focado no trabalho e não podia deixar aquela obra para ir lá conversar com aqueles inimigos. E embora os inimigos tivessem insistido por 4 vezes, ele nega. Irmãos, onde está a nossa prioridade? Nossa prioridade precisa estar focada naquilo que Deus determinou que você faça. A nossa obra exige aquilo que a gente chama dos orientais fazem, extrema atenção e energia ali. Neemias, na verdade, não vai deixar aquilo que é mais importante, de maior valor. Um soldado não pode se distrair com os negócios dessa vida, já dizia o apóstolo Paulo. Porque o meio do caminho sempre é um lugar problemático e perigoso. Mas infelizmente a nossa falta de atenção, sabe o que tem a ver? Com a gente talvez não saber dizer não para as coisas. Talvez a nossa falta de foco seja pelas distrações e pelos supostos prazeres dessa vida. E eu penso que lá no fundo, irmãos, a gente acha que é muito bom no que faz, então a gente se sente muito seguro. E isso, meus irmãos, pode na verdade ser até mesmo um tipo de idolatria do nosso coração. E aí Deus de repente vai e quebra a nossa confiança. Deus de repente vai lá e quebra a nossa segurança. Exatamente para mostrar a nossa dependência. Exatamente para dizer que nós temos que ter um discernimento e uma capacidade de dizer não. Neemias teve isso. Ele não hesitou. E com isso, meus irmãos, na verdade, o inimigo vai continuar insistindo com você. Lembre-se, o nosso processo de santificação é a vida inteira. É até Jesus voltar, até você morrer. Pastor, mas eu estou tão cansado de lutar contra esse pecado. Pois é, esse pecado você vai lutar até Jesus voltar ou até Ele te levar. O inimigo vai insistir da gente cair nesse pecado e nessa insistência, nessa paciência, nessa persistência e nessa perseverança. Você tem que usar as armas de Deus. Já parou para pensar que Satanás sabe o destino final dele? Satanás sabe o destino final dele. Ele sabe o que vai acontecer com ele. Basta a gente ver o texto de Mateus capítulo 8. Lembra que os demônios estão se manifestando e eles falam para Jesus: o Senhor veio antes do tempo para nos afligir? Mas mesmo Satanás sabendo o destino final dele, por que ele insiste em fazer você pecar? Por que ele insiste em te tentar? Porque Satanás quer que nós não cumpramos a vontade de Deus. Satanás insiste, e essa insistência é uma das armas do diabo para a gente ceder às suas armadilhas e paixões. Mas é justamente o fato da gente não ceder, mostra a sua natureza. Porque quando a gente cede, irmãos, a gente está mostrando que a gente está com a natureza caída. Quando a gente resolve ceder, a gente mostra qual natureza está manifestando mais em nós, se é a natureza do novo nascimento ou da queda. Mas sabe o que é interessante? É justamente porque a gente está lutando contra o pecado que mostra que a gente está de pé. É justamente que a gente nessa luta contra os nossos inimigos, que parece ser uma guerra interminável, mostra que a gente está vivo para Deus. Porque se você de fato cede e fala assim: você quer saber, você dê para essa insistência do inimigo, significa que você morreu para as coisas do Senhor. E Tiago capítulo 4 verso 7 está escrito: portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo, ou resista o diabo e ele fugirá de você. A resistência é uma persistência para mostrar que a gente está de pé e a gente resiste mais do que o inimigo. O inimigo vai insistir, mas você precisa resistir. A primeira vez que ele fez aqui com Neemias foi 4 vezes falar para ele, mas ele manteve-se firme no seu propósito ou no seu foco. Primeiro nível então do inimigo contra nós, insistência. Mas há um segundo nível do inimigo contra nós que está nas mentiras, e isso começa a partir do verso 5, que diz: então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta, e nela estava escrito o seguinte, verso 6: entre os gentios se ouviu que Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá.
Ora, isso certamente vai chegar nos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era o que nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Irmão, você notou a sutileza aqui do inimigo? O que o inimigo falou? Olha, está dizendo, olha só, entre os gentios se ouviu. Você já viu que muita história começa assim? Na igreja, no nosso meio. Quando Satanás quer semear divisão na igreja, o que ele faz? Pastor, eu estou ouvindo uma história aí. Pastor, estão dizendo por aí. Você já viu que nunca tem dono? Você já viu que nunca tem dono essas falas? Estão dizendo por aí, estão falando isso. As divisões na igreja começam assim. Ó, pastor, eu ouvi tal coisa. Foi exatamente o que esse inimigo estava dizendo. Olha, Sambalat falou pela 5ª vez nessa carta. Entre os gentios se ouviu isso. Aí, olha só, na metade do verso 6. Também, segundo se diz, você quer ser rei deles. Gente, o próprio rei enviou Neemias nessa missão para reconstruir. O rei autorizou Neemias ir lá reconstruir a muralha. Estava tudo autorizado. Só que, em outras palavras, Sambalat estava falando o quê? Olha, estão dizendo aí que você está querendo substituir o rei. Estão dizendo por aí que você está querendo fazer um motim. Está juntando os judeus para reconstruir essa muralha, para vocês se levantarem contra o rei. Em outras palavras, ele estava inventando. E o próprio Neemias desmentiu tudo isso. A gente viu isso mais adiante. Então, o inimigo fracassou em tentar distrair, insistir com Neemias. O que ele passa agora, irmãos, para a segunda estratégia? Mentiras, inventar. Ele tentou insistir, tentou permanecer, agora ele mudou a estratégia e uma carta aberta acusando em mentira. Não foi exatamente o que a serpente fez, irmãos? Não foi isso que a serpente fez com Adão e Eva? Inventou, mentiu, falou: o dia que vocês comerem isso aqui, vocês serão como Deus. Irmãos, Adão e Eva já era a imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva já era a imagem e semelhança de Deus, mas a serpente falou: o dia que dessa fruta você comer, vocês serão como Deus. Mentiu. Essa acusação, irmãos, dos muros reconstruídos tinha um só objetivo: que os inimigos de Neemias pudessem o quê? Pressionar Neemias, tentar inculcar na mente de Neemias. Não foi isso? Olha, verso 9: o que todos eles queriam era o quê? Nos amedrontar, querer causar pânico. E tentou inculcar na mente de Neemias aquilo que não estava no coração dele. Já viu, tem gente que quer colocar motivação no nosso coração? Ó, a motivação que seu coração é essa. Você está com motivação errada aí, o que você está fazendo. Quer dizer, a pessoa te coloca uma intenção no seu coração que você nem tem. Você nem tem aquela motivação, mas o inimigo quer usar uma mentira e colocar aquela motivação no seu coração. E essa mentira, por fim, meus irmãos, era de fato para não continuar a obra, para que os inimigos fossem lá mesmo e derrubassem as muralhas, invadissem a cidade, enfim, que eles não pudessem prosseguir. Tem uma obra interessante, Martyn Lloyd-Jones, que ele fala sobre essas questões dos pensamentos que a gente tem na vida. Não sei se é só com você, não precisa levantar a mão, mas eu imagino que aconteça com você. Você já parou para pensar quantas coisas passam na nossa mente terríveis? Coisas da nossa mente que, se a gente projetasse no telão aqui da igreja, você sairia correndo daqui envergonhado? Já parou para pensar que tem coisas que vêm na sua cabeça, você está aqui na igreja e do nada vem um pensamento que você não quer? Você está aqui, está tranquilo, está de boa, vem um pensamento. O que é esse pensamento? É um dardo inflamado do maligno, uma seta. E como o próprio nome diz, é um dardo com a ponta, tem uma chama, né? A ideia é te chamuscar, a ideia é inflamar o seu coração de forma negativa falando. Mas esses pensamentos, meus irmãos, não procedem de Deus. Mas Satanás quer te convencer que ele é seu. Satanás quer convencer por meio de mentiras que você é dessa maneira, é dessa natureza, e você pensa assim: mas isso é contrário à sua natureza, você nasceu de novo, você ama o Senhor, mas aquele pensamento horrível vem na sua mente. Essa frase é atribuída a Lutero, mas eu não vou arriscar se foi Lutero ou algum reformador, quem quer que foi, mas de fato, essa mensagem diz o seguinte: existe uma ideia de um pássaro, e você não pode impedir que o pássaro pouse na sua cabeça. O pássaro é um pensamento que você não quer. Você não pode impedir. Você está aqui na igreja, o pensamento vem, não tem como você barrar.
Mas a Bíblia nos ensina que há uma arma que a gente tem que usar, que é o escudo da fé. E o escudo da fé, a palavra de Deus diz que ele apagará todos os dardos inflamados do maligno. Mas como é que você vai ter o escudo da fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como que você combate então esse pássaro que veio aqui tentar pousar na sua cabeça? Como você combate esse dardo inflamado do maligno? Pelo escudo da fé. Mas se você não está ouvindo a palavra de Deus, como é que você vai combater esse pensamento? Não tem como. Não tem como você com um pensamento positivista e falar assim: Deus, eu não vou pensar isso, eu não vou pensar nisso. Você vai enlouquecer. Mas não é pelo pensamento positivo que você vence. Eu vou ficar rico, eu vou ficar rico, eu vou ser abençoado. Isso aí é a visão positivista desses coach aí, pregador, dessa visão mundana. Esses dardos inflamados que você não quer que venha na sua mente, todos eles são combatidos pela fé. E a fé vem pelo ouvir, ou seja, a palavra de Deus. Se você não está cheio da palavra de Deus, não tem como combater esses pensamentos. E aí você sabe o que pode acontecer? Lutero, ou esse reformador, ou esse pensador, ele disse: você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer um ninho. O que é fazer um ninho? Ele ser ruminado dentro de você. Aquele pensamento criar vida. O fazer ninho é dar tempo. O fazer ninho é permitir com que aquilo ali seja alimentado, seja nutrido, forme ele por um bom tempo, até que ele dê ovos, vamos assim dizer, e crie outros pássaros, enfim. O fazer ninho é esse pensamento virar uma prática. O fazer ninho é permitir que esse pensamento vire uma atitude e uma ação. Irmãos, você precisa da fé. E a fé de Efésios 6,16 vai impedir que esses dardos inflamados prosperem. Porque de alguma maneira ou de outra, todos nós temos esses pensamentos. Eu lembro de uma vez que, isso foi em 2011, eu fui assaltado à mão armada. Eu estava na porta da minha sogra, havia acabado a energia, tudo escuro, e estava ventando muito. Agora você imagina, né? Quase que uma cena de filme de terror, né? A energia acabou, muitos ventos, meu sogro havia viajado, estava só eu e Elaine, nessa época eu não tinha Ana Clara, e eu resolvi deixar meu carro para o lado de fora. Eu não pus o carro para dentro. E nessa história de eu deixar o carro para o lado de fora, sem energia, ventando muito, eu vou lá sozinho no carro. Quando eu chego sozinho lá fora, irmãos, um homem sai de trás de uma árvore, com uma arma empunhada, à altura da barriga, e falando: passa a chave. Irmãos, eu entrei numa crise de pânico tão grande, que eu fiquei afônico, eu não conseguia falar, eu não conseguia nem dialogar com o bandido. E ele só falava: entrega a chave, e eu simplesmente joguei a chave no asfalto. Ele estava com aquele capuz assim, né, de blusa de frio, com aquele capuz. Ele pega a chave, liga meu carro e vai embora. Irmãos, lá dentro do meu carro tinha meu notebook com tudo que você pensar que tinha de pregação, de coisas da minha vida profissional. No porta-luva tinha todos os meus endereços, porque as minhas contas para pagar estavam lá. Na chave do carro estava a chave do meu apartamento, o controle de entrar no prédio, tudo que você pensar. Peguei um táxi, eu não lembro, se na época nem tinha Uber mais, fui para casa. Chegando em casa, o que Satanás fez, irmãos? Dardos inflamados na minha cabeça. Ele vai vir aqui te pegar, vai matar você e sua esposa, vai arrombar a porta desse apartamento. E não tinha dado tempo de eu trocar as chaves, era à noite. Irmãos, eu simplesmente passei a noite em claro, acreditando em cada dardo inflamado do maligno, acreditando em cada seta que Satanás colocava na minha cabeça. E aquilo ali foi gerando um pânico tão grande que eu desenvolvi por alguns meses a síndrome do pânico. Eu não podia sair na rua direito, eu achava que ia ser assaltado. Eu não podia passar numa rua um pouco mais escura, com uma árvore, que eu tinha medo. Aquilo ali, irmãos, passou por meses, semanas. Sabe o que eu fazia? Eu pegava no meu quarto, ajoelhava lá, sentado no sofá e colocava uma música cristã muito alta e lendo a Bíblia, o tempo todo. E Satanás jogando na minha cabeça. Até que um dia, no domingo de manhã, a campainha tocou do nada. Sabe o que é do nada? Eu morrendo de medo, liguei na portaria e falei assim: moço, você mandou alguém aqui em casa? O porteiro autorizou alguém a subir? Ele falou: não autorizei ninguém. Eu falei: é o bandido. Irmãos, eu me tranquei no quarto, falei baixinho com a polícia, liguei para a polícia, pus medo na Elaine, o policial veio, falou: não tem nada aqui, não aconteceu nada. Não, mas ele está aqui.
Por que tudo isso, irmãos? Você dá corda para Satanás. Satanás não tem a capacidade de ler sua mente. Ele não lê os seus pensamentos. Só Deus sabe a intenção do seu coração e lê sua mente. Mas Satanás vai jogando iscas. E a partir daquelas iscas, se você vai dando corda para ele, você vai acreditando nas palavras dele, ele vai só alimentando aquilo lá, vai só crescendo no seu coração. Dardos inflamados do maligno. E esses dardos inflamados, irmãos, atacam tudo. Quer te gerar pânico, te amedrontar, te causar desistência. Tudo exatamente como Neemias falou. Nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. A estratégia do inimigo não mudou. A estratégia do inimigo continua a mesma. Mas é interessante que Neemias faz uma oração no final do verso 9. Ele diz o seguinte: agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele ora. Neemias não ficou passivo. Neemias não ficou simplesmente ouvindo aquelas acusações do inimigo. Ele, como um homem piedoso, sabia que ele poderia ser fortalecido por meio da oração. Naquela época que eu passei essa síndrome do pânico, irmãos, que eu passei foram semanas e alguns meses, eu não cheguei a contar exatamente. Eu só venci isso por meio da oração, da leitura bíblica. Não teve outra saída. Não tem uma varinha de condão, não tem um clique mágico, não há. Nós só vamos enfrentar essas artimanhas do inimigo tendo essa piedade em nossas vidas. Em primeiro lugar, então, o inimigo insiste. Em segundo lugar, a estratégia do medo através das mentiras. Terceira e última estratégia está a partir do verso 10, quando ele diz: quando fui à casa de Semaías, olha só, Semaías, filho de quem, meus irmãos? Filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa. Ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos nos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Olha só, antes de eu continuar a ler o texto, pensa na cena. Semaías falou: Neemias, vamos para a casa de Deus, vamos lá para o templo, vamos nos trancar lá, porque eles vão matar você. A gente tem que ir lá, eu e você. Eu estou te dando essa dica, né? Eu estou te dando essa orientação, porque a gente se tranca no templo, e lá no templo é mais seguro, eles não vão te ferir, não vão fazer mal com você. Vamos junto, vamos para a casa de Deus, vamos se trancar lá nós dois. Só que olha o verso 11, parecia ser uma boa estratégia, né? Parecia ser estratégia piedosa. Afinal, vamos nos trancar na casa de Deus, vamos para o templo. Mas ele disse o seguinte, olha só, irmãos, verso 11: porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a minha vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o havia subornado. Para isto subornaram, para me amedrontar, para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Aí ele termina o verso 14 dizendo: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profecia Noádia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. O inimigo vai insistir com você, o inimigo vai te trazer mentiras causando pânico e medo, e o inimigo por fim vai usar pessoas próximas, até mesmo aparentemente de Deus, para causar desobediência a Ele. Irmãos, Neemias teve um discernimento. Ele falou assim: olha, isso aqui que ele está falando não é de Deus. Isso aqui que aparentemente pode parecer de Deus, não é. E é interessante que, olha só, ele vai até a casa. Olha só o que ele fala a partir do verso 11. Verso 10. Quando fui à casa de Semaías, o que será que levou ele até a casa de Semaías? Ele certo tinha alguma intimidade com ele. Ele tinha alguma segurança com ele. Ele tinha alguma proximidade com ele. Por quê? Neemias não saiu do posto dele e foi quando Sambalate e Tobias chamou ele? Por que Neemias saiu do lugar dele e foi até a casa de Semaías? Alguma intimidade ele tinha com ele, algum conhecimento. Ele não ia lá do nada na casa dele. Então, esse falso profeta foi um instrumento do inimigo. Semaías, filho de Delaías, é um profeta que a gente não tem muita informação, mas era um falso profeta.
Porque quando Neemias vai à própria casa dele, sob o pretexto de isolamento, talvez, quem sabe, porque estava buscando a vontade de Deus, Neemias, na verdade, soube que, na verdade, aquilo lá não era de Deus. Lembra de Jesus, quando Jesus confronta Pedro? Gente, Pedro, apóstolo de Cristo, andava com Jesus. O que Pedro fala? Jesus, não, você não vai morrer na cruz. O que Jesus fala para Pedro na cara dele? Afasta-te de mim, Satanás. Pedro, pessoa de Deus, apóstolo, fundador da igreja primitiva, foi usado de forma equivocada. Então, Neemias parece que confiava em ter ido da casa de Semaías, mas quando Neemias pergunta, eu entraria no templo? Eu pecaria? Olha só, ele fala, alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? Verso 11. E aí ele fala o seguinte, olha o verso 13, para que eu fazendo isso eu viesse a pecar. Por que Neemias pecaria se ele fosse para o templo? Porque Neemias não era sacerdote. Neemias não podia morar no templo se não fosse o próprio sacerdote. Como ele não era sacerdote, Semaías estava na verdade indicando ele para ir para a casa de Deus, que parecia ser uma coisa boa. Na verdade ele pecaria contra Deus, pelo fato da posição que ele ocupava. O objetivo era fazer Neemias pecar, em primeiro lugar. Segundo lugar, o objetivo do inimigo não era só fazer Neemias pecar, como paralisar essa muralha. Por quê? O inimigo ia perceber o seguinte, o líder deles está lá preso na casa com medo, está preso lá na casa de Deus, ele ia abandonar a obra. O que os liderados iam pensar, irmãos? Se o nosso líder nos abandonou, eu não vou mexer com essa muralha também não. O nosso líder está lá preso na casa de Deus, está com medo? Eu que vou abandonar essa obra. Eles queriam atacar o líder para que os liderados fossem dispersos. Queria que Neemias obedecesse a Deus, pecasse contra o Senhor. Queria que a obra da muralha fosse paralisada. E por fim, que o povo desanimasse e também ficasse com medo. Porque em outras palavras, se estão procurando matar o líder, também vão querer me matar. Se estão querendo atacar o líder que é Neemias, vão pegar eu também. Mas Neemias percebeu o que Semaías queria, era um profeta corrupto, nós vimos aqui, foi subornado por Sambalate e Tobias, e então na verdade irmãos, ele confronta aquele falso profeta, e como tem falsos profetas no nosso meio hoje, irmãos. Aquela mulher ungida, aquele profeta ungido, irmãos, quantas feridas de pessoas que vieram, falsos profetas, que escutaram falsos profetas, falsas profecias e foram feridos na casa de Deus. Achava que era uma coisa de Deus, mas não era nada. Acreditaram em falsas profecias e hoje estão aí arrependidos, talvez até desigrejados. Quantos testemunhos e mais casos dessas falsas profecias no meio dos cristãos? Agora, por que esses profetas falam essas falsas profecias? Por que eles se julgam como profetas, vão lá e lançam essas falsas profecias? Eu tenho duas teorias, irmãos, mas isso aqui é muito pessoal. A primeira teoria é que eles querem fama. Fama mesmo. Eu falei e aconteceu. Com muitas aspas aqui, né? A mãe de Ná gospel. Lutam por fama, holofote, está vendo? A profecia que eu falei se cumpriu. Então cuidado, eu sou homem de Deus, não mexe comigo. Eu acho que em primeiro lugar é por causa disso. Em segundo lugar é dinheiro. Dinheiro. Como esse profeta falso foi subornado por Sambalate e Tobias para falar uma falsa profecia, muitos são subornados. Mas a culpa não é só dos falsos profetas, a culpa é de quem vai atrás também. Você sabe por quê? Esses crentes estão procurando cartomantes gospel. Esses crentes estão achando que a vida é um estalar de dedos. Esses crentes não vão para a palavra de Deus buscar orientação e direção e vão para os falsos profetas, achando que vão ter resposta para tudo de uma hora para outra, mas não é assim. Não existe horóscopo gospel. Irmãos, nós precisamos abandonar urgentemente essa prática, porque tem trago mais confusão e feridas no meio da igreja do que vida. Satanás usou pessoas próximas. Satanás usa de diversas estratégias para nos amedrontar, causar pânico. Inclusive de pessoas talvez próximas a nós. Pessoas que serão usadas para te amedrontar, para não te fazer avançar. Mas, e aqui eu encerro, dizendo o seguinte: Neemias termina esses ataques orando. Não foi isso?
Verso 14: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noádia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Irmãos, só nesse trecho que a gente leu, Neemias ora 2 vezes. A nossa vida precisa ser regada de oração. É ataques inimigos, é discernimento que a gente precisa, é pânico, medo, falsos profetas, é muita coisa que a gente precisa lidar. E sem oração a gente não vai avançar. E apontando para Jesus, o que essas histórias nos ensinam sobre Cristo? Nos mostra que Cristo, no seu maior momento de angústia, clamou a Deus. Nos mostra que Jesus também foi entregue por alguém que era próximo seu. Semaías não era próximo de Neemias? Se não fosse Neemias, não tinha nem ido na casa dele. E foi subornado? Quem que era próximo de Jesus que foi subornado, irmãos? Judas. Judas traz Jesus. A diferença de Jesus e Neemias é que Neemias não se entregou por mim e por você. Que Jesus, na verdade, restaurar um reino muito maior do que simplesmente muralhas. Se Neemias passa por tanta pressão por causa dos seus inimigos, imagine a pessoa de Cristo Jesus suportou em favor meu e seu. Vamos orar?